A crise no Corinthians, que já era grave, ganhou novos contornos nos últimos dias com uma sequência de eventos que escancaram ainda mais o abismo entre a política interna do clube e a realidade em campo. O cenário é delicado, com disputas de poder, problemas financeiros que podem acarretar em sanções da FIFA, elenco em frangalhos e agora uma nova configuração diretiva tentando apagar incêndios enquanto o time luta para manter alguma estabilidade antes da pausa para o Mundial. O epicentro dessa turbulência continua sendo a tentativa frustrada de retorno do presidente afastado Augusto Melo à presidência do Corinthians. No último sábado, o Parque São Jorge virou palco de um confronto institucional sem precedentes. Recentes, Augusto tentou reassumir o cargo com base em um parecer da Comissão de Ética do clube, o qual sugeria o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Usando esse parecer como justificativa, a primeira secretária, Maria Ângela se auto-intitulou presidente do Conselho e, numa canetada, validou a volta de Augusto. Mas o golpe jurídico-institucional não vingou. O presidente interino Osmar Stabile, eleito vice-presidente na mesma chapa de Augusto, recusou-se a aceitar a manobra, alegando total ausência de base legal. E tinha razão, o estatuto do clube exige que pareceres da comissão de ética sejam aprovados pelo conselho para ganharem validade, o que não ocorreu. Assim, o que era para ser uma reviravolta virou mais um capítulo melancólico na novela política alvinegra. Com isso, o cerco jurídico e político a Augusto Melo se estreitou. Após a tentativa desastrosa, o próprio advogado que o representava, Ricardo Cury, abandonou a defesa. O motivo? Divergência clara quanto à maneira como Augusto tentou retomar o poder. O gesto foi simbólico e devastador, nem mesmo sua própria equipe jurídica concordava com a estratégia adotada. Em paralelo, tanto o Conselho de Orientação CORE quanto a Comissão de Justiça emitiram uma carta pública na qual classificaram como ilegítima e inconstitucional a movimentação de Augusto para reassumir o cargo. Foi uma condenação formal e contundente da ação, deixando claro que o ex-presidente segue afastado e que a tentativa de retorno foi considerada um atropelo aos ritos democráticos do clube. Enquanto isso, a situação no campo reflete diretamente essa instabilidade. O Corinthians tem um último compromisso antes da pausa para o Mundial enfrentar o Grêmio fora de casa pela 12ª rodada do Brasileirão. O time de Dorival Júnior não poderá contar com o volante Ranielli, que sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Ele tem previsão de 10 dias de recuperação, o que o tira de combate nesse último duelo. Ranielli é só mais um nome na extensa lista de desfalques. Yuri Alberto só retorna em agosto. Gustavo Henrique está fora e jogadores como Angileri têm sofrido com sobrecargas musculares devido ao calendário insano do futebol brasileiro. Rodrigo Garro, uma das poucas luzes no time, voltou a campo recentemente, mas ainda está em processo de readaptação física. Ele mesmo admitiu que se começasse jogando não conseguiria sair, então combinou com Dorival de entrar apenas no segundo tempo, para evitar o agravamento da lesão no joelho. Mas a maior dor de cabeça para o Corinthians talvez nem esteja no departamento médico, e sim nas finanças. A FIFA notificou o clube por uma dívida de 1 milhão de euros relacionada ao volante Maicon. Trata-se de parcelas não pagas de um acordo com o Shakhtar Donetsk, que permitiu a extensão do empréstimo do jogador. O valor equivale a cerca de 65 milhões de reais que precisam ser pagos em até 45 dias. Caso contrário, o clube pode sofrer um transfer ban, o que o impediria de registrar novos jogadores mesmo com a janela de transferências prestes a abrir. Isso teria um impacto brutal, pois o Corinthians precisa se reforçar urgentemente. Pior, outras dívidas semelhantes podem gerar sanções parecidas, como nos casos de Félix Torres, Rodrigo Garro e Matias Rojas. Essa notificação chega em um momento em que o clube também corre contra o tempo para manter seu nome no Profut Programa
Federal de Parcelamento de Dívidas. A gestão de Osmar Stabile precisou quitar 2 parcelas atrasadas de tributos federais, somando 7 milhões de horas, para evitar que o clube fosse excluído do programa, o que agravaria ainda mais sua situação fiscal. Tudo isso sob a sombra de uma Assembleia Geral, marcada para o dia 9 de agosto, quando os sócios irão decidir se Augusto Melo deve ser definitivamente afastado ou se retorna ao cargo. Até lá, a incerteza política segue como um peso que afunda qualquer tentativa de recuperação dentro de campo. Osmar Stabile, por sua vez, tenta compor uma nova diretoria para ganhar alguma estabilidade. Nomes como Armando Mendonça, segundo vice-presidente Emerson Piovesan, diretor financeiro, Fábio Soares, diretor administrativo, Marco Paulo Lopes, esportes terrestres e Carlos Roberto Auríquio, o Nenê do posto categorias de base, foram confirmados na nova gestão. A nomeação de Auríquio, aliás, reacendeu críticas, já que ele esteve no mesmo cargo nas gestões anteriores de Roberto de Andrade, que foram bastante questionadas pelo modelo de administração das divisões de base. Não ajuda o fato de o Corinthians ter contratado 87 atletas para as categorias sub-17 e sub-20, nos últimos anos dos quais apenas 25 estrearam profissionalmente. Os números falam por si. O mercado de transferências, que abrirá uma janela curta até o dia 10, antes da principal em julho, se aproxima e o Corinthians terá que lidar com possíveis perdas, como a de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e outros nomes monitorados por clubes do exterior. Entre os jogadores que a comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, e o executivo de futebol Fabinho Soldado consideram negociáveis, estão nomes como Félix Torres e João Pedro Choca. Entre os zagueiros, e Palácios Hugo e Léo Mana. Entre os laterais, a ideia é enxugar o elenco, liberar folha salarial e buscar reforços pontuais, ainda que o clube reconheça que dificilmente irá recuperar o valor investido em jogadores como Félix Torres, contratado por 6 milhões de reais, e hoje sem mercado que justifique essa cifra. A urgência de reconstrução é gigantesca, mas o ambiente político impede qualquer plano de médio prazo. Dorival já identificou carências, quer peças específicas para implementar sua ideia de jogo, mas pode ter que lidar com perdas antes mesmo de ver qualquer reforço. Jogadores vivem num ambiente de insegurança, são os celulares vibrando com notícias de bastidores de possível queda do presidente de dívidas que podem travar registros de saídas e entradas que não se concretizam. Isso interfere diretamente na confiança e estabilidade do grupo. Rodrigo Garro, por exemplo, foi direto ao falar sobre os prejuízos da guerra política interna. Disse que atrapalha, que desvia o foco e prejudica o trabalho no dia a dia. Ele que já demonstrou ser um líder dentro do vestiário e que, mesmo contrariado, aceitou ceder a camisa 10, para Matias Rojas representa um exemplo de profissional comprometido, mas também um alerta, até os mais engajados cansam de remar contra a maré. Tudo isso se desenrola enquanto o Corinthians tenta evitar mais um vexame dentro de campo. Contra o Vitória, empatou sem gols num jogo em que o adversário lanterna do Brasileirão passou pela primeira vez em branco, ou seja, sem sofrer gols, em toda a competição. Jogando em casa, o Corinthians não conseguiu balançar as redes e aumentou a pressão sobre um ataque que, sem Yuri Alberto e com improvisações recorrentes, sofre para produzir. A defesa até se ajustou, mas o time segue sem criatividade, dependente de lampejos individuais e de jogadores ainda em recuperação física ou emocional. A pausa no calendário chega como uma esperança de reorganização, mas a impressão é de que o problema está longe de ser só tático. Está entranhado nas entranhas políticas do Parque São Jorge. Esse drama vivido pelo Corinthians é marcada pela urgência em encontrar soluções imediatas, mesmo com a estrutura do clube em frangalhos e o ambiente político completamente instável. O desafio que a diretoria interina enfrenta é monumental, porque não se trata apenas de corrigir rumos dentro de campo, mas de resgatar a confiança de uma torcida que se sente cada vez mais distante, desconectada das decisões que deveriam servir para fortalecer o clube.
A pressão pela contratação de reforços cresce diariamente e a ausência de recursos financeiros livres para investimentos torna o cenário ainda mais complicado. No meio desse turbilhão, Dorival Júnior tenta exercer seu papel com profissionalismo, mas não esconde a frustração. Ele entende que o elenco atual tem limitações sérias e que as soluções não virão apenas com treinamentos ou mudanças táticas. O treinador, que tem uma carreira consolidada e uma visão clara do que deseja para o time, sente o peso de conduzir um grupo em meio a tantas incertezas. A falta de peças específicas para o meio-campo, a carência de atacantes que possam dar opção ao time e a necessidade de laterais que possam apoiar com qualidade são demandas que ele não pode ignorar. Dorival, inclusive, vem pedindo à diretoria que agilize a contratação de nomes pontuais capazes de elevar o nível do elenco e dar mais competitividade ao time no restante da temporada. Enquanto isso, a instabilidade política paralisa decisões importantes. A indefinição sobre quem comandará o clube a partir de agosto impede que a diretoria tenha plena autonomia para fechar acordos e planejar a médio prazo. O receio de um novo governo assumir com postura radicalmente diferente, anulando ou revisando negociações já em andamento, gera um ambiente de espera que não beneficia ninguém. Os próprios jogadores sentem esse clima, conversas sobre possíveis saídas e interesses de clubes estrangeiros, dúvidas sobre continuidade dentro do Corinthians. Essa insegurança acaba refletindo diretamente nas atuações dentro de campo, já que a concentração e o foco são afetados por essa turbulência externa. Ademais, a questão financeira é uma sombra constante que dificulta qualquer movimentação mais ousada. O clube ainda lida com salários atrasados, parcelas de dívidas acumuladas e a ameaça real de sanções da FIFA caso os débitos não sejam regularizados. A diretoria interina já trabalha para negociar prazos e tentar evitar que o Corinthians fique impedido de registrar jogadores, o que seria um desastre em um momento em que o elenco precisa ser reforçado urgentemente. Essa situação crítica expõe uma falta de planejamento das gestões anteriores, que apostaram em contratações caras e um modelo de gestão financeira que não se sustentou. Mesmo com o cenário sombrio, existe um movimento interno para tentar reequilibrar as finanças, reduzir custos e buscar maior transparência nas contas do clube. O objetivo é resgatar a credibilidade junto aos torcedores, patrocinadores e parceiros, mostrando que é possível retomar um caminho mais saudável e sustentável. Mas a mudança estrutural exigirá tempo, paciência e, sobretudo, a união das diferentes forças internas, algo que hoje parece distante diante das disputas políticas que dominam o Parque São Jorge. No meio disso, a torcida vive um misto de esperança e cansaço. Muitos não sabem mais em quem confiar diante de tanto desencontro entre promessas e resultados. O sentimento de frustração se amplia a cada rodada em que o time não demonstra evolução, mas há também aqueles que ainda acreditam na possibilidade de superação, apostando em uma reviravolta no clube, seja por meio de um novo comando ou por uma reação interna que restabeleça a ordem. Esse clima divide a comunidade alvinegra, que se vê mais uma vez à beira de um recomeço, mas sem clareza sobre como ele acontecerá. Enquanto o Corinthians se prepara para o duelo contra o Grêmio, última partida antes da pausa, todos sabem que o resultado não será o único fator a determinar o futuro próximo. A vitória pode ser importante para aliviar a pressão sobre o time e a comissão técnica, mas não apagará as dúvidas que cercam o clube. A derrota, por outro lado, só aumentará o coro dos críticos e poderá acelerar ainda mais a crise interna. Nesse momento, o Corinthians precisa mais do que jamais precisou de um equilíbrio institucional que permita que o foco volte para o futebol e para a construção de um projeto que faça jus à grandeza da torcida e da história do clube. Assim, essa segunda fase da crise mostra que o Corinthians está diante de um momento decisivo. Não se trata apenas de resultados dentro de campo, mas de uma profunda reorganização política e administrativa que precisa ser feita para evitar que o clube continue patinando em erros antigos e repita ciclos de instabilidade. A torcida,
Os jogadores, o treinador e todos que vivem o dia a dia do clube sabem que o caminho é árduo, mas que a superação é possível, desde que haja união, transparência e uma gestão focada no que realmente importa, o futuro do Corinthians, como um gigante do futebol brasileiro e internacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol europeu, um rumor vem ganhando força e surpreendendo fãs e especialistas. Carlo Ancelotti, renomado técnico italiano e atual comandante do Real Madrid, teria manifestado interesse em um dia treinar o Corinthians. A declaração, embora breve e discreta, foi suficiente para movimentar a imprensa esportiva e gerar inúmeras especulações sobre uma possível ligação entre o treinador multicampeão e o tradicional clube paulista. A repercussão começou após uma entrevista informal concedida por Ancelotti, na qual ele foi questionado sobre a possibilidade de trabalhar no futebol sul-americano. O treinador, conhecido por suas respostas sempre ponderadas, citou o Corinthians como um clube que admira e que, segundo ele, possui uma das torcidas mais apaixonadas do mundo e uma história impressionante. A fala, rapidamente reproduzida por veículos europeus e sul-americanos, foi interpretada por muitos como um sinal de que o italiano não descarta a hipótese de futuramente assumir o comando do timão. Embora Ancelotti tenha contrato vigente com o Real Madrid e esteja envolvido em mais uma campanha vitoriosa pelo clube merengue, fontes próximas ao técnico garantem que ele mantém um olhar atento ao futebol brasileiro, principalmente após o sucesso de outros estrangeiros no país, como Jorge Jesus e Abel Ferreira. Há quem diga, inclusive, que o treinador italiano vê com bons olhos o desafio de liderar uma equipe em um ambiente tão competitivo e passional como o Campeonato Brasileiro. Na Europa, jornais da Espanha, Itália e Inglaterra repercutiram a fala de Ancelotti, destacando o inusitado da situação, mas também lembrando do prestígio internacional do Corinthians, considerado um dos maiores clubes fora do eixo Europa-Ásia. O clube paulista, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema, mas a torcida corintiana, sempre ativa nas redes sociais, já começou a manifestar entusiasmo com a possibilidade, mesmo que ainda distante. Especialistas em mercado da bola apontam que, embora não haja qualquer negociação em andamento, a simples menção do nome do Corinthians por um técnico do calibre de Ancelotti já representa um feito significativo, elevando o status internacional do clube e, ao mesmo tempo, alimentando o imaginário da fiel torcida. Afinal, sonhar não custa nada, e no futebol, onde rumores muitas vezes antecipam grandes movimentos, tudo pode acontecer. Por ora, o burburinho segue, alimentado pelas declarações que cruzaram o Atlântico e colocaram o Corinthians no centro de uma das conversas mais improváveis e empolgantes do mercado de técnicos no futebol mundial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!